P e não T, implica qual o valor? Verdadeiro. Qual o valor? Falso. Será que vocês estão acertando? Qual o valor? P e não Q implica A, né? Falso. Qual o valor? Hã? Verdadeiro e verdadeiro. O que é que isso diz? Isso aqui eu não gosto de usar logicamente equivalente, porque a A é constante, tá? Mas você pode usar, tá? Se aceita. Mas o que eu quero dizer, eu vou dizer algo mais simples, tá? Você podia dizer, você assumir, porque a A aqui é uma componente que não tem valor variável, não é uma variável, é uma proposição falsa, tá? Mas o que eu quero observar é o seguinte: essa é verdadeira se somente se essa é verdadeira. É ou não é? Porque quando essa é verdadeira, essa é verdadeira. Quando essa é falsa, essa é falsa. Quando essa é verdadeira, essa é verdadeira. Quando essa é verdadeira, essa é verdadeira. Ou seja, eu não posso ter essa verdadeira e essa falsa. Isso não vai ocorrer. Eu não posso ter essa verdadeira e essa falsa. Então, se você demonstrar que essa é verdadeira, você está demonstrando que essa também é verdadeira. E essa é chamada demonstração por absurdo. E observe, quem é a negação de P implica Q? Estão lembrados? Isso aqui é a negação de quem? Quem é P implica Q? Quem é? Não P ou Q? Portanto, quem é a negação disso? P e não Q. Agora, faça um raciocínio lógico aí. Olha aqui, onde é que está aparecendo essa daqui? Onde é? Aqui. Não está aparecendo? Então isso diz o quê? Para mostrar que P implica Q é verdadeira, basta mostrar que a negação de P implica Q implica uma proposição que é falsa. Implica, por exemplo, um absurdo. Essa é chamada demonstração por absurdo. Ou seja, se você quer mostrar que isso é verdade, assuma que é falso. E daí conclua que um absurdo é verdadeiro. Vocês entenderam o que eu disse? Assuma que você quer mostrar que P implica Q é verdadeiro. Então você faz o quê? Assume que isso é Se você quer mostrar que P implica Q é verdadeiro, e você vai assumir que a negação é verdadeira. E aí que a negação garante a veracidade, porque se você está... O que é que está mostrando isso aqui? Se isso aqui é verdadeiro, isso aqui diz o quê? Diz que a negação da implicação implica numa proposição falsa. Ou seja, diz o quê? Diz que a veracidade da negação da implicação é condição suficiente para a veracidade de uma proposição que é sabidamente falsa. Então, como é que pode eu ter, tá certo, a minha negação, tá, sendo consequência suficiente, a negação do que eu quero mostrar, eu quero mostrar que isso é verdadeiro. Então, eu suponho o quê? Suponho que é falso. Então, se eu supor essa falsidade, se eu, supondo essa falsidade, tenho como consequência a veracidade de uma proposição sabidamente falsa, qual é a conclusão? Isso aqui não pode ser verdade. Então, quem é que é verdade? Isso. Essa é a chamada demonstração por absurdo. Vou explicar. Vou colocar aqui, de novo. Então, eu vou fazer a redação. Então, eu tenho uma terceira opção. Então, daí, você tem o seguinte: para mostrar
mostrar que essa tabela, gente, essa tabela, para mostrar que P implica Q implica Q, basta mostrar, de novo, o que é que significa? Mostrar que P implica Q. O que é que está implícito aqui? Mostrar que P implica Q é uma proposição verdadeira. Basta o quê? Basta mostrar que o quê? Que isso é verdadeiro, ou seja, que P e não que a negação disso, certo? Negação disso implica o quê? O que é que significa, de novo, o que é que significa a frase? Basta mostrar que isso aqui, está implícito o quê? Basta mostrar que isso aqui é verdadeiro. Onde A é uma proposição o quê? É uma proposição o quê? Falsa. Só que uma coisa leva a outra. Como é que eu mostro que isso aqui é verdadeiro? Vou lá para o primeiro esquema de demonstração. Como é que eu mostro que uma implicação é verdadeira? Mostrando que a veracidade do antecedente é condição suficiente para a veracidade do consequente. Então, se eu quero mostrar que isso é verdadeiro, uma forma é... Eu tenho 3 formas, mas essa demonstração vai logo na primeira aqui. Se eu quero mostrar que isso aqui é verdadeiro, basta mostrar que a veracidade de A é consequência da veracidade disso. Ou seja, que a veracidade de A, uma proposição sabidamente falsa, é consequência da veracidade da negação da minha implicação. Foi claro? Está aí a tabela. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso nem desse lereado todo, eu não preciso. É olhar para a tabela. Isso é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, quando e somente quando isso aqui é verdadeiro. Só que aí você tem que mostrar isso. Você não está conseguindo mostrar isso aqui. Não está conseguindo, por quê? Porque você não conseguiu, eu, Romildo, não fui competente o suficiente para demonstrar a veracidade por prova direta. Aí eu tentei a prova pela contrapositiva. Não fui competente para isso. Aí eu digo o quê? Vou tentar demonstrar por absurdo. Aí eu vou demonstrar que isso é verdade. Ou seja, que a veracidade, que esta implicação é verdadeira. E uma forma de mostrar que esta implicação é verdadeira é como? Mostrar que a veracidade de A é consequência da veracidade da negação da implicação. Por isso é que se diz, você quer mostrar que uma implicação é verdadeira, o que é que você faz? Supõe que ela é falsa. Aí chega no absurdo, ou seja, numa proposição sabidamente falsa. Por isso é que eu considero absurdo uma proposição sabidamente falsa. A literatura considera absurdo uma proposição composta que é falsa, independente de quem sejam as suas componentes, como essas que eu apaguei aqui. Como é que se chama essa demonstração? Como é? Prova por absurdo. Prova por absurdo. Olha um exemplo de uma prova por absurdo. Se, olha essa proposição aqui. Bem simples, uma demonstração por absurdo, bem simples, um exemplo. Mostre sejam x e y reais, racionais. Não, mas eu já dei a definição de conjunto de números reais, não dei para vocês aqui? Não dei?
O número real é o número que expressa qualquer comprimento relativo na reta numérica, tá? Então, sejam x e y números reais. Mostre que, vou usar aspa dupla pela última vez, mostre que se x pertence a Q, conjunto dos números racionais, e y não pertence a Q, vírgula, então x mais y não pertence a Q. Ou seja, eu estou pedindo para mostrar que a soma de um número racional com um número que não é racional são chamados números irracionais. O que são os números irracionais? São os números reais que não são racionais. Exemplo, né? Pi. Tem um trabalho científico, várias páginas, mostrando que o pi não é racional. Raiz de 2, mais simples. Raiz de 2 não é racional. Então, se eu pegar 3 mais raiz de 2, não pode ser um número racional. Tem que ser um número irracional. Eu não sei se há outra prova. Eu desconheço. Mas a prova que eu sei para demonstrar isso é a demonstração por absurdo. Que consiste no seguinte, ó. Mostre que se x pertence a Q e y pertence a Q, olha o esquema. Quem é a proposição P aí? Qual é? X pertence a Q e x o quê? Não pertence a Q. Concorda? E y. Obrigado. Qual é a Q? Qual é? X mais y, o quê? Não pertence a racional. Isso são as hipóteses. Isso é a hipótese. A hipótese é P e a tese é Q. E eu quero mostrar o quê? Que P implica Q. Há 3 formas de demonstrar isso. Quais são? Me acompanhe. Prova direta, está aqui. Prova pela contrapositiva e prova por absurdo. Prova por absurdo. E eu vou nessa prova aqui. E para essa prova eu vou supor o quê? Que a implicação não é verdadeira. Então, prova. É um exercício isso aí. Prova. Mas ele está pedindo para provar. Então, prova. Então, o que é que eu vou demonstrar? Eu vou demonstrar isso por prova direta? Não dá. Eu vou demonstrar pela contrapositiva. Eu vou demonstrar que não Q implica não P. Não vai funcionar. Eu vou demonstrar, então, o quê? Que a negação disso, qual é a negação disso? P e o quê? E não Q implica o quê? Implica A, onde A é uma proposição falsa. Por exemplo, um absurdo. Então, vamos lá. O que é P e não Q diante do que é P e Q? Então, vamos lá. Como é que aparece na literatura? Se, já vai direto. Se P, qual é? X pertence a Q. Se X pertence a Q. E Y pertence, e Y não pertence a Q. Isso é a P. Isso é a P. Vou botar uma aspa dupla aqui só para você entender. Isso é a P. Se P e não Q, o que é não Q? O que é não Q? X mais Y pertence a Q. Aí vamos. Eu estou admitindo isso. Eu estou admitindo o quê? P, se P, ó. Se P e não Q. O que está escrito aqui já. Diga. Ali no X mais Y não pertence a Q. Aonde? Aí
Eu quero demonstrar que P implica Q é verdadeira. Olhe quem é P. Quem é Q? Isso aqui, até aqui, daqui até aqui, é a P. X pertence a Q, Y pertence a Q. Vamos tirar a aspa dupla aqui e colocar aqui, para ficar claro. Quem é daqui até aqui? Quem é? É a P. Quem é isso aqui? Q. Daqui a P, daqui a Q. Eu quero demonstrar o quê? Que P implica Q. Não consigo. Vou tentar contrapositiva. Contrapositiva. Não Q implica não P. Também não consigo. Aí eu vou dar a prova por absurdo. Eu vou demonstrar que P e não Q, quem é P e não Q? É a negação do que eu estou querendo demonstrar. Então, P e não Q implica quem? A, onde A é uma absurdo. Onde A é o quê? Sabidamente falsa. É um absurdo, por exemplo. A aplicação sabidamente falsa, um absurdo, tá? Então vamos lá. Se X pertence a Q e Y não pertence a Q, ó. Se P, eu vou demonstrar isso. Eu quero demonstrar isso aqui, porque você talvez não esteja vendo. Eu quero demonstrar que isso aqui é verdade. Implica A onde A é falsa, tá? Então vamos lá. P, se P e não Q. Quem é não Q? X mais Y pertence a Q. Então qual é a conclusão? Ora, se o número X pertence a Q e o X mais Y pertence a Q, então quando eu fizer X, vamos com calma, você vai entender. Então, qual é a primeira conclusão? O simétrico de X pertence a Q. Você concorda comigo? Né? Porque o simétrico do número racional ainda é um número racional. Logo, como eu estou na hipótese que esse número pertence a Q, então você vai ter X mais Y pertence a Q, somado com menos X que pertence a Q, a soma de dois racionais é o quê? Racional. Ou seja, quanto é que dá isso aqui? Y. Então, qual é a conclusão? Qual é? Y pertence a Q, pertence a Q. Daí eu tenho o quê? Eu tenho duas coisas. O Y, porque a minha hipótese é que essas duas coisas acontecem. Então, eu tenho que o Y não pertence a Q e o Y pertence a Q. O que é o quê? Aí como é que se coloca na literatura? Que é o que é um absurdo. Se coloca assim, porque essa proporção é falsa. Então, essa é a minha A. Essa é a minha A. O que é que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho AP, tira aspa dupla, não precisa. Eu tenho o quê? O que é isso? Não que. Implica o quê? Implica uma proposição A, que é o quê? Que é falsa. A proposição aqui é falsa. É um absurdo. Eu não posso ter um número nos racionais e ele fora dos racionais. Então o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que essa implicação é verdadeira. Não, cara. Eu mostrei que isso é verdade. E se isso é verdade, qual é a conclusão? Tá certo? Tá bom? Portanto,